novo que eu tenho falado aqui sobre a terceira onda, sobre a chuva serôdia, a chuva do final dos tempos, que é uma linguagem simbólica que a Bíblia usa para falar sobre um avivamento que Deus prevê, Deus diz na sua palavra que ocorrerá no final dos tempos, antes da segunda vinda de Jesus. E eu não sei a data da segunda vinda de Jesus. Eu não sei se ele vai voltar semana que vem, eu não sei se ele vai voltar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, eu não sei. Uma coisa eu sei, a mesma Bíblia que profetizou a primeira vinda dele, é a Bíblia que profetiza a segunda vinda. Se a primeira se concretizou, a segunda também vai se realizar. Amém? Aliás, Jesus mesmo disse que voltará. Então, se ele disse, eu creio. Amém? Eu não vi Jesus voltando, mas eu creio, porque a palavra assim o diz. Amém? Eu não me atrevo a adivinhar a data, mas uma coisa é líquida e certa. Hoje está mais próximo da segunda vinda de Jesus do que ontem. E amanhã estará mais próximo do que hoje. E os sinais vão se mostrando cada vez mais fortes e evidentes de que Jesus está voltando. Mas a segunda vinda de Jesus, a notícia, a profecia, a palavra, o ensino sobre a segunda vinda de Jesus não deveria jamais causar no povo de Deus medo, receio, temor. Isso deveria ser algo que está no coração, talvez, do povo lá de fora, o povo do mundo, que não tem Jesus, que vai encarar o anticristo, que vai encarar a grande tribulação, que vai encarar toda a perseguição e o sofrimento todo que o anticristo vai causar nesse mundo. Mas para nós, o povo de Deus, a notícia da segunda vinda de Jesus é uma boa notícia, é uma boa nova. Amém? É um evangelho. Jesus está voltando, significa que está cada dia mais próximo o dia de nós sermos retirados desse mundo para nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. E nós teremos os nossos corpos transformados em corpos glorificados, um corpo que jamais fica doente, um corpo que não precisa emagrecer, que não precisa fazer dieta bariátrica, amém? Que não precisa malhar. Um corpo que já vem todo perfeito, porque é um corpo glorificado. Mas o mais importante nem é isso. O mais importante para nós é que para esses dias, enquanto Jesus não volta, antes da sua segunda vinda, ele promete para a igreja um grande avivamento. Vidas salvas, vidas transformadas, pessoas curadas. E isso é a chuva de bênçãos dos últimos tempos. Na semana passada, eu preguei a primeira parte dessa mensagem. E hoje eu quero pregar a segunda parte, a terceira onda, a chuva de bênçãos dos últimos tempos, parte 2, a vingança. O texto de Zacarias, capítulo 10, no versículo 1, diz: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Peçam ao Senhor, a Deus, chuva no tempo das chuvas, chuvas de primavera, chuvas de final de ano. A gente viu que essa é a chuva serôdia, é a chuva da colheita. A chuva temporã, a chuva de início de ano, é a chuva para regar a semente para que ela possa brotar, para que ela não morra seca na terra, mas para que ela brote. Mas depois que ela brotou, no fim de ano, é preciso que haja uma outra chuva, a chuva que traz maturação para o fruto, que traz maturação para o fruto que brotou, que cresceu. Mas embora quem entende de meteorologia olha e sabe, não, nesse tempo chove, naquele tempo não chove, e Deus diga que vai haver chuva, ainda assim ele fala que nós devemos pedir. Peça ao Senhor por chuva, mesmo sabendo que aquele tempo, o tempo do final do ano, o tempo da primavera em Israel, é tempo de chuva, ainda assim peça ao Senhor, e peça ao Senhor que faz as nuvens de chuva, que dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Na NVI, esse texto é colocado da seguinte maneira: peça ao Senhor chuva de primavera. A chuva temporã, a chuva de outono, a chuva de início de ano, lá em Israel é uma chuva branda, uma chuva fraca. Mas a chuva de primavera é chuvarada, é chuva para valer. Ele diz: peça ao Senhor chuva de primavera, a chuva serôdia, a chuva forte, pois é o Senhor quem faz o trovão. E quando ele diz que o Senhor é quem faz o trovão, você não olha para uma nuvem e vê uma nuvem densa, espessa, escura, e está mandando raio, trovão, e você pensa, vai cair uma garoa. Não, você sabe que uma nuvem espessa, escura, com raio e trovão,
vem ali é um temporal, é uma chuvarada. Peça ao Senhor por essa chuvarada, que envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Esse é o grande mistério da oração. E eu coloquei entre parênteses ali a oração atendida. Esse é o grande mistério. Você pede a Deus por algo que Ele já prometeu. Você pede a Deus por algo que já está dito e previsto na palavra. Mas esse é o segredo da oração atendida, a oração respondida. Você pede a Deus por aquilo que Ele já prometeu. Você não está tentando inventar a roda de novo e pedir uma coisa meio amalucada, que você não sabe se Deus quer ou não quer te dar. Não, você está pedindo alguma coisa que Ele prometeu. Se Ele prometeu, é líquido e certo que Ele quer te dar. Isso é chamado oração da fé. A oração da fé é uma oração que eu faço ao Pai, em nome do Filho, com base naquilo que Ele já prometeu na sua palavra, e eu peço crendo que Deus já me concedeu, porque isso é o exercício da fé. A fé é a certeza de coisas que ainda não são vistas. Então eu peço, mas peço crendo que Ele quer me dar e que Ele já me deu, Ele já me concedeu. Amém? Essa é a oração da fé. E esse é o segredo da oração respondida, da oração atendida. Você sabe que alguns pregadores dizem, olha, você pede a Deus, mas Deus pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer talvez, pode dizer espera. Mas essa é uma afirmação baseada em algum tipo de experiência que eu vivi como ser humano. A minha teologia não se baseia na minha experiência. A minha teologia se baseia na palavra de Deus. Amém, gente? A experiência humana, ela pode dizer o seguinte, quando eu julgo Deus pela experiência humana, caramba, eu vou pedir emprestado ao pastor Paulo 500 mil reais. Ele é o homem da grana, está podendo. Não diz amém não, que o povo acredita e vai te pedir a grana. Vou pedir a ele 500 mil reais. Mas eu já vou de antemão sabendo o seguinte, ele pode até dizer sim, mas ele tem o direito de dizer não. Mas depois ele pode de repente dizer assim, olha, talvez, qual é a garantia que você me dá que você vai me pagar esse empréstimo? Talvez eu vou pensar, vou conversar com a Heloísa, com a minha esposa, para ela saber e tal, para ver se ela concorda. Então, talvez. Ou então, olha, espera, vou pensar um pouco, depois a gente vai ver. Você me pegou meio de surpresa, é muita grana, 500 mil, vamos ver, a gente vai pensar e tal. É uma experiência que eu vivi de homem para homem, mas quando eu olho para a palavra e vejo que Deus, Ele prevê para nós, prevê para mim e para você, lá em 1 João, no capítulo 5, os versículos 14 e 15, ele prevê que se você pedir qualquer coisa, segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressada na sua palavra, se eu peço a Ele qualquer coisa, segundo a sua palavra, Ele ouve, e se Ele ouve, é líquido e certo que Ele responde, e responde positivamente. Amém? Eu coloquei na minha Bíblia, eu falei sobre isso e alguém confeccionou esse adesivo, aí eu coloquei aqui na capa da Bíblia. Algumas pessoas quando olham para mim, essa Bíblia, eu tenho uma penca de Bíblias lá em casa, mas essa aqui é a que eu mais uso. E aí, como é a que eu mais uso, eu coloquei na capa dessa. E algumas pessoas olham para a minha Bíblia e falam, o que é aquilo ali, rapaz? Aquele símbolo que o pastor colocou na Bíblia, um triângulo de cabeça para baixo. Isso é coisa da nova era. Ou então é algum símbolo satanista. Eu sabia! É só um sinal de trânsito, gente. Só isso. É só um sinal de trânsito. Quem já viu esse sinal aqui no trânsito? O que significa? Dê a preferência. Ou seja, quando eu vou à palavra e eu penso alguma coisa e há um conflito entre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo, que de repente eu aprendi num seminário com o pastor A ou B, ou até com pai e mãe, há um conflito entre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho e aquilo que a palavra de Deus diz, alguém vai ter que ceder e mudar. Adivinha quem? Com certeza que não vai ser a palavra. Então é lógico que existem coisas aqui, quando você abre e lê certas promessas, que elas parecem boas demais para ser verdade. Caramba, isso não é possível, isso aqui está parecendo um filme da Disney, daqueles de princesa que acaba tudo bem, que no meio do caminho tem alguma aventura, tem alguma desventura, tem alguma coisa que parece que vai dar errado, mas no final está tudo certo. Não é possível, é bom demais para ser verdade. Se essa é a sua opinião, ceda a palavra. Ceda, não, mas essa doença é impossível de ser curada, mas pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados.
Ceda a palavra. Ah, mas a minha situação financeira, o gerente do banco disse que não tem jeito, que vão tomar o carro, a casa, mas a palavra de Deus diz que em Cristo Ele se fez pobre para que pela sua pobreza você e eu nos tornássemos ricos. Ceda a palavra. Por mais que possa parecer um sonho ou uma fantasia, aquilo que Deus promete, ceda a palavra, porque esse é o grande segredo, é o grande mistério da oração atendida. Pedir ao Senhor por aquilo que Ele já prometeu, crendo que você já recebeu, de acordo com aquilo que diz Marcos capítulo 11, versículo 24. Jesus é quem disse isso: quando você pedir alguma coisa em oração, peça crendo que já recebeu. Isso se chama oração da fé. Eu peço uma vez e não preciso pedir duas, porque se eu pedir duas na segunda, é sinal de que na primeira eu não criei. Pastor, mas a Bíblia fala de perseverar em oração. Como é que eu persevero em oração? Entenda que essa oração é diferente de outros tipos de oração. A oração que eu faço simplesmente para ter comunhão com Deus, para conversar com Ele, para abrir o meu coração, para falar dos meus problemas, das minhas lutas. Mas essa oração, a oração de petição, é uma oração que eu só preciso fazer uma vez. Como é que eu persevero em oração? Na segunda vez que eu vou orar, eu agradeço. E se for necessário, eu agradeço 1000 vezes, 1 milhão de vezes, até que a bênção se concretize. Mas eu me recuso a ficar pedindo uma segunda vez, porque essa sensação de querer pedir uma segunda vez já é o diabo na sua orelha dizendo: Deus não te ouviu, você não merece, ou qualquer coisa semelhante. E você tem que resistir a isso, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu já te pedi, de acordo com a tua palavra, eu creio que você é um Deus fiel, e eu já recebi pela fé, em nome de Jesus, eu te dou graças. E louve a Deus, gaste um tempo louvando a Deus. Entenda o seguinte: nós estamos vivendo um tempo para uma grande colheita. Sabe que você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Meu irmão, a gente está vivendo um tempo para uma grande colheita. A gente está vivendo um tempo para uma grande colheita. Sabe, e todos os textos na Bíblia que falam sobre a chuva serôdia, a chuva do final dos tempos, a chuva do Espírito Santo, sempre fala da colheita de 3 coisas: trigo, vinho e azeite. Nós vimos aqui na semana passada que trigo fala de provisão material, vinho fala do sangue de Jesus, então fala de salvação, fala de alegria, fala de proteção, e o azeite fala da unção do Espírito Santo, e a unção é o poder de Deus que despedaça o jugo, que remove o fardo. A unção é capacitação que Deus te dá para fazer aquilo que você foi comissionado para fazer. Para ser uma boa dona de casa, ou uma boa arquiteta, uma boa engenheira, uma boa empresária, ou um bom médico, um bom empresário, um bom patrão, um bom pai, uma boa mãe. É capacitação que Deus te dá para fazer aquilo que você precisa fazer. Ele promete isso para nós no final dos tempos em abundância. Em abundância. E 2019, não é que em 2019 vai começar a terceira onda, mas 2019 é um ano para a gente ter um despertamento da onda que Deus está enviando. Para a gente ter um entendimento, uma ampliação de visão da onda que Ele está enviando, e a gente crer e pedir. Senhor, você prometeu cura, eu peço por cura. Jesus, você prometeu por prosperidade, eu peço por prosperidade. Jesus, você prometeu por uma família abençoada, eu peço por uma família abençoada. Eu não posso ficar passivo. Deus prometeu, então vai acontecer a qualquer momento. Não, eu tenho que pedir, eu preciso pedir. Sabe que o texto de Zacarias 10:1 fala em aguaceiros. Aguaceiros, que é a palavra no hebraico é Geshem, que não é uma chuva passageira, não é uma chuva de pouca monta, é uma chuvarada. É um temporal de bênçãos que Ele promete para nós. Entenda que no mundo, no final dos tempos, haverá mais guerras, mais confusão. Só que por outro lado, vai haver um grande derramar do Espírito Santo sobre a igreja, com conversões aos milhares, além de milagres em abundância. Essa é a chuva serôdia, essa é a terceira onda. Sabe, a expressão terceira onda não existe na Bíblia. É uma expressão simbólica que eu estou usando para falar da chuva serôdia, porque o Espírito Santo vem nessas ondas. A primeira onda, Pentecostes, Atos capítulo 2. O Espírito Santo vem sobre aqueles 120 discípulos, eles passaram a falar em outras línguas e passaram a conhecer quem era a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a dirigir a igreja. Eles percebem agora que quem está no controle da igreja não é Pedro, não é Tiago, não é João, é o Espírito Santo. Ao ponto de alguns teólogos, inclusive, dizerem
na sua opinião, que o título do livro de Atos está errado. Porque o título do livro de Atos, dado pelos homens, não por Deus, é Atos dos Apóstolos. Mas esses teólogos dizem, deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque você vê o Espírito Santo agindo, dirigindo, comandando a igreja. E a igreja do Senhor Jesus, no século 21, precisa retornar a isso. Ser dirigida pelo Espírito Santo e não pela política de homens. Amém, gente? Ser dirigida pelo Espírito de Deus. No final dos tempos, é isso que nós vamos ver. A segunda onda, 1906, em Los Angeles, Estados Unidos, começa um novo avivamento que a igreja tinha deixado de experimentar. Vem sobre uma igreja metodista. Mais uma vez o Espírito Santo passaram a falar em outras línguas. Ali começaram a acontecer curas, milagres. E esse foi o início do movimento pentecostal do século XX. Pentecostal e neopentecostal. Mas a igreja, aos poucos, vai formalizando as coisas. Vai se burocratizando. E a igreja voltou a ser invadida no século XXI, no século XX, por dois problemas que o apóstolo Paulo já combatia lá no primeiro século. O legalismo e o misticismo. O legalismo e o misticismo. Você e eu precisamos ser pessoas da palavra e não nos deixar jamais levarmos por interpretações legalistas da Bíblia. Porque a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E não podemos também nos deixar levar por interpretações místicas. Sabe, há uma igreja hoje, um estilo de igreja hoje no Brasil, que eu acho que só tem no Brasil, não tem mais em lugar nenhum, que é uma igreja que se diz evangélica, mas que ao mesmo tempo é uma igreja mística, aonde se acredita no poder de coisas, sal grosso, rosa ungida, e sei lá mais o quê. Meu irmão, a sua confiança tem que estar em Jesus. Uma fé imatura crê em coisas, uma fé amadurecida crê no Deus que não se vê. Amém? E a nossa fé está em Jesus, Ele é o centro da igreja. Isso é o que Jesus promete para nós. Nós estamos por viver dias do céu sobre a terra. Isso é para todo aquele que crê. Sabe, a igreja tem vivido dias, ao longo do século XX, a igreja tem vivido dias na terra, esperando pelo céu. Mas Deus agora está nos convidando a viver dias do céu sobre a terra. Sabe, chega dos dias de terra esperando pelo céu. Agora é o tempo de viver o céu sobre a terra. Amém? Aleluia! É para todo aquele que crê. Veja o seguinte, Jeremias, ele profetizou os 70 anos do cativeiro de Israel na Babilônia. E aí Daniel, que estava cativo na Babilônia, de repente começou a fazer contas, começou a estudar o livro de Daniel, começou a estudar a palavra, o livro de Daniel, não, perdão, o livro de Jeremias, e ele viu lá que o profeta Jeremias tinha predito que Israel ficaria cativo na Babilônia por 70 anos. Aí ele faz as contas e vê, caramba, está chegando o final desses 70 anos. O que Daniel fez? Se pôs a esperar que os 70 anos se cumprissem? Não, a Bíblia diz que ele se aplicou em orar para pedir a Deus o livramento do cativeiro da Babilônia. Deus já tinha prometido, o profeta já tinha profetizado, mas foi preciso que alguém se levantasse para pedir. Amém? Então, Deus tem para enviar para nós uma chuva de bênçãos, chuvarada de bênçãos. Então, creia e peça. Creia e peça, porque 2019 é ano para você experimentar uma chuvarada de bênçãos. A oração da fé faz exatamente isso, ela pede por aquilo que Deus já prometeu. Entenda que há um compromisso da parte de Deus para com esse tipo de oração. Há um compromisso da parte de Deus em responder esse tipo de oração de modo positivo. Há um compromisso no coração de Deus em relação a isso. Ezequiel 34 diz o seguinte, é uma palavra profética, mas antes de explicar aqui, ele começa dizendo, porém sobre elas um pastor. Esse elas aqui é o profeta Ezequiel se referindo ao povo de Deus de uma forma metafórica como ovelhas. Isso aqui não é uma profecia para os carneiros, é uma profecia para nós. Amém? Agora, para você entender essa profecia aqui, é preciso que você entenda que toda profecia, toda palavra do Antigo Testamento tem uma via tripla de interpretação. Uma via histórica que se cumpre em Israel. Alguma coisa que já se cumpriu, que está se cumprindo ou que está por se cumprir no Israel físico, o Israel histórico. Essa é a interpretação histórica. Algo que Deus prometeu para Israel
e que está se cumprindo lá em Israel, lá no Oriente Médio, ou para o povo de Israel que está espalhado pelo mundo. Mas há uma via profética que se cumpre em Jesus. Jesus é o cumprimento profético de todas as profecias do Antigo Testamento. Amém? E há uma via espiritual que se cumpre na igreja. Por isso a Bíblia diz que nós somos o Israel espiritual. Nós não somos o plano B. Há alguns teólogos que há anos atrás interpretaram certas passagens bíblicas e entraram numa que a igreja é o plano B de Deus. O plano A era Israel. Israel falhou, então Deus agora fez o plano B e o plano B é a igreja. Nós não somos o plano B. Nós somos o plano. Não tem nem plano A. Porque se eu disser que tem plano A, implicitamente tem plano B. Nós não somos nem o plano B, nem o plano A, nem o plano C. Nós somos o plano de Deus. O plano de Deus, ele começa com Israel e tem continuidade com a igreja. Amém? O plano de Deus com Israel não cessou. Nós somos a continuidade. Por isso nós somos o Israel espiritual. Por isso a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz para nós, que nós somos descendentes de Abraão. Que nós somos herdeiros de Abraão. Por quê? Porque nós somos a continuidade do plano original de Deus. Amém? E Ezequiel está falando aqui de forma profética, que se cumpre espiritualmente na igreja. Eu porei sobre elas as ovelhas, o povo de Deus, um pastor. O meu servo Davi. Davi é um tipo bíblico que historicamente se cumpriu em Israel, mas que profeticamente se cumpriu em Jesus. Então Jesus é o nosso rei, ele é o nosso Davi. Amém? Eu porei sobre o meu povo o meu servo Davi, ele cuidará delas. Jesus cuida de nós. Se nós somos o rebanho do Senhor, ele cuida de nós. Profetiza para a pessoa que está do seu lado: Jesus tem cuidado de você, ele cuida de você. Aleluia! Creia nisso. Você não está jogado por conta própria nesse mundo. Você não está por sua conta. Jesus, ele vai com você onde quer que você vá e ele cuida de você. Aleluia! Levante uma das suas mãos e diga isso: Jesus cuida de mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus cuida de você. Aleluia! E olha só, ele continua no versículo 24 dizendo: eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Por que Deus colocou essa última frase aqui? O que ele estava dizendo? Não tem mais sobre esse assunto, não tem discussão, não tem debate, não tem opinião. Eu, o Senhor, falei. Ponto, fechou a questão. Eu cuido do meu povo, questão fechada. Eu cuido de vocês, diz o Senhor, questão fechada. Ponto final. E aonde Deus põe um ponto final, o diabo não pode colocar uma vírgula. Aonde o diabo coloca um ponto, Deus tira o ponto e coloca uma vírgula. Mas onde Deus põe um ponto, o diabo não pode colocar uma vírgula. Se ele diz eu cuido de você, ele cuida de você. Ponto final. Ponto final. Fechada a questão. Aleluia. E ele continua dizendo: farei uma aliança de paz, shalom, com elas, com as ovelhas, e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir em florestas. É óbvio que Deus não está falando aqui sobre acampamento. Deus está falando aqui sobre você, aonde quer que você esteja, seja num deserto espiritual, um deserto econômico, seja numa selva, uma selva de pessoas te cercando, inimigos por todos os lados. Deus é contigo, ele cuida de você, ele te protege, ele te guarda, é promessa dele. Agora, veja só o versículo 26. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Essa colina é uma referência ao Monte Sião, e o Monte Sião é uma referência à igreja. Eu abençoarei as ovelhas, abençoarei os lugares em torno da minha colina, da minha igreja. Na estação própria farei descer chuvas. Agora olha só o que ele diz, a última frase: haverá chuvas de bênçãos. Aqui Deus agora, ele misturou a linguagem tipológica. Haverá chuvas, mas é chuva não de água, chuva de bênçãos. E essa chuva, essa palavra que aparece aqui no hebraico é Geshem. E Geshem é uma chuvarada, é um temporal de bênçãos. Será que você pode levantar umas das suas mãos e profetizar para a pessoa que está do seu lado, dizendo para ela: vem um temporal de bênçãos sobre a sua vida em 2019. Vai vir um temporal de bênçãos sobre a sua vida em 2019. Aleluia!
Você já falou para a pessoa que está do seu lado? Agora você vai falar com fé. Vai haver um temporal de bênção sobre a sua vida em 2019. Aleluia! Meu irmão, quem fica debaixo de uma garoa nem se molha tanto, mas debaixo de uma enxurrada. Sabe, quando a gente chega na igreja, está chovendo, e você vê que é aquela garoa, você nem se importa muito. Você salta do carro, dá uma corridinha e chega na igreja, quase não se molha. Quem fica mais preocupado são as mulheres por causa da chapinha, né? Que é para não fazer com a cabelo daquela encolhida, né? Aí bota jornal, plástico, qualquer coisa em cima da cabeça para proteger. Mas ninguém se molha tanto numa garoa. Mas quando está caindo aquela chuvarada, você pode ter encostado ali do lado da igreja. Você está a poucos passos da escada. Mas você fica até 1 minuto dentro do carro esperando. Não vai passar, é chuva de verão, vai passar. E quando não passa, você bola uma estratégia, é por aqui que eu vou, que é o caminho mais curto, ali não tem ninguém e tal, e você abre a porta, salta, bate, sai correndo, mas ainda assim você chega ensopado. Ainda assim você chega ensopado, porque uma garoa não molha tanto, mas uma enxurrada não tem jeito, não tem chapinha que resista. Não tem por onde, não tem remédio. Você vai receber uma enxurrada de bênçãos sobre a sua vida em 2019. Creia e peça. Joel capítulo 2, versículo 23 a 26, o versículo 23 diz para nós assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, a chuva de início de ano e a chuva de final de ano. Esse versículo 23, todo o resto agora está amarrado a esse versículo 23. Mas esse versículo 23 é um dos versículos mais difíceis de se traduzir em toda a Bíblia. E eu vou mostrar para você por quê. Existem algumas palavras-chave aqui nesse texto que, se você não souber escolher muito bem como traduzi-las, e de preferência traduzi-las ao pé da letra, você acaba fazendo uma tradução fraca. A tradução não é errada, mas essa tradução é uma tradução fraca. Eu vou mostrar para você depois a tradução ao pé da letra, como é que fica. Agora, veja só, ele faz um convite a nós nos alegrarmos, a nos regozijarmos no Senhor o nosso Deus, porque Ele vai nos dar, e Ele diz aqui nesse texto, agora nessa tradução, em justa medida, chuva. Chuva de outono, chuva de primavera, chuva temporã, chuva serôdia. E ele diz que, por causa dessa chuva, as eiras se encherão de trigo, os reservatórios se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Você viu que, mais uma vez, a chuva serôdia está associada aqui a cereal, vinho e azeite. Aí ele continua no versículo 25 dizendo: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Vocês vão comer em abundância, vocês vão ter em abundância, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Gente, veja o seguinte, ele nesse texto de Joel, que nós acabamos de ler aqui, Joel 2, ele mais uma vez fala sobre trigo, provisão, sobre vinho, salvação, alegria, proteção. Ele fala mais uma vez sobre azeite, unção, capacitação, mas ele agora diz que isso será produzido por causa da chuva serôdia, isso será produzido na nossa vida de forma superabundante. Não simplesmente produção de vinho, de azeite, de trigo, mas de forma uma superprodução de trigo, de azeite, de vinho. Superprodução de bênçãos sobre a nossa vida. Amém? Mas é preciso crer e pedir, permanecer firme nessa crença. Portanto, ouça aquilo que Deus quer que você ouça nesse tempo. Não desista. Não desista. Talvez haja pessoas que vieram aqui essa noite que precisavam ouvir exatamente isso aqui.
Não desista. Não desista. Talvez haja casamentos aqui na beira da falência, talvez haja aqui negócios na beira da falência, talvez haja aqui gente com saúde na beira de um fracasso de morte ou qualquer coisa semelhante. Não desista de crer. Deus pode transformar o mal em bênção. Deus pode. Não desista. Esse será um tempo de grandes mudanças. 2019 é um tempo para um início de uma grande mudança na sua vida, se você crer, se posicionar em fé e pedir para Deus. É um tempo de grandes mudanças, creia nisso. Não desista, não desista, não desista de viver. Talvez haja alguém assistindo esse culto pela internet, hoje ou depois gravado, na segunda-feira, na terça ou algum outro dia, pensando em tirar até a própria vida. Não desista da vida. Deus tem para você vida abundante. Não desista, não abra mão. Talvez hoje, pode parecer que a sua vida hoje está passando por um período de grande seca, de grande deserto, mas Deus tem uma colheita abundante aguardando por você. Espera com paciência. Davi disse isso: eu esperei com paciência no Senhor. Paciência envolve perseverança, não desistir. E ele trouxe um grande livramento. Davi disse: eu esperei com paciência, e Deus trouxe o resultado. Espere, aguarde, calma, não desista. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele não desistiu de você, Ele não te abandona, Ele te ama incondicionalmente. E o favor dele também é incondicional. Ele vai produzir o milagre que você precisa. Aleluia. Você que está presente, você que está pela internet, Deus vai produzir o milagre que você precisa. Sabe, anos passados podem ter sido consumidos por gafanhotos. Eu não quero aqui definir o que é gafanhoto: cortador, migrador, comedor, consumidor. Eu não quero ficar nessa definição. Eu já vi tanto pastor tentando definir um gafanhoto: consumidor, cortador. Ele vem quando você não dizima. Mas o gafanhoto que é o outro lá, ele vem quando você não oferta. Esse outro aqui vem quando você fala bobagem. E cada gafanhoto é por uma coisa diferente que você faz. Eu não quero definir quais são esses gafanhotos. Talvez isso tenha importância em um outro tipo de interpretação, numa outra mensagem. Mas o que eu quero entender com você aqui é que Deus não quer permitir que os gafanhotos continuem atuando na sua vida. O que são esses gafanhotos? Esses gafanhotos podem ser, de repente, demônios. Demônios que vieram e causaram grandes prejuízos na sua vida. Pastor, mas o maligno, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, o maligno não o toca. É óbvio que isso é uma verdade. Então o que o diabo faz? Como ele sabe que... Você entende que se o diabo pudesse, ele já tinha te esganado? De madrugada? Você consegue entender isso? Você consegue entender que ele ia aparecer sexta-feira, meia-noite, na beira da sua cama? Você ia pensar que era o Drácula, não, era só Satanás. Estava ali. Se ele pudesse, ele já tinha feito isso. Por que ele não fez? Porque ele não pode. E por que ele não pode? Porque é uma promessa bíblica dizendo que aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Então o que ele faz? Como há uma distância, há uma fronteira, uma linha que ele não pode ultrapassar para chegar perto de você, ele daqui de longe, ele manda dardos inflamados, setas, que são pensamentos errados. Está vendo? Você pediu, Deus não ouviu. Está vendo? Você pediu, mas não está acontecendo nada. Está vendo? Você está até jejuando e Deus não está produzindo nada. Eu ouvi uma pregação no domingo passado de um pastor norte-americano e ele dizia o seguinte: Deus nos ama a todos incondicionalmente. Deus ama cada um de nós de maneira incondicional. Mães, quando ele disse mães, eu falei, vai dar ruim. Esse mães aí vai dar ruim. Deus nos ama de maneira incondicional, mas o favor dele é condicional. Se você não sacrificar, se você não jejuar, Deus nem dá bola para você. Ele nem olha para você. Deus só começa a olhar para você no momento em que você chama a atenção dele com o seu sacrifício, com o jejum. E eu falei, caramba, é tão simples tirar acabar com essa dúvida. É só olhar para a Bíblia e olhar, pelo menos, se não ficar muito claro no inglês ou no português, porque ele era norte-americano, se não ficar muito claro no inglês, dá uma olhada no grego. Porque a palavra favor, tanto no grego quanto no hebraico, literalmente significa favor imerecido. Graça é favor imerecido. É impossível separar qualquer coisa, qualquer outro atributo de Deus, do amor de Deus.
Não dá para separar a graça para um lado e o amor para o outro, porque Deus é amor e tudo o que Ele tem, além do amor, flui a partir do amor. Então, se Deus é amor e o amor dele é incondicional, a graça também é, o favor também é. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você: Deus é a teu favor, meu irmão. Esse pensamento de que o favor de Deus está ligado a um sacrifício, tipo jejum, é muito perigoso. Porque você e eu já conhecemos pessoas que pediram alguma coisa a Deus e a coisa não aconteceu. E a pessoa até jejuou e ainda assim não aconteceu. Já conheceu alguém que aconteceu isso? Pastor, sou eu mesmo. Não. Se você diz que o favor de Deus está associado ao seu sacrifício e o jejum... Deixa eu até beber um gole d'água. Isso é uma coisa, é um pensamento muito perigoso, porque olha só, se eu orei e pedi, não aconteceu. Você pode ter pedido até errado, né? O cara pediu errado, pediu fora do padrão que a gente viu aqui. Qual é o padrão da oração que Deus atende? Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, com base nas promessas. O cara pediu de uma forma... Deus não fez, porque não tinha como responder: Senhor, a minha vizinha é a mulher da minha vida. Quero me casar com ela em nome de Jesus. Mata o marido dela, para que eu possa receber essa bênção. Deus não respondeu a oração. Aí o que o cara faz? Alguém vai dizer para ele: cara, você tem alguma coisa, se Deus não está respondendo, tem alguma coisa errada aí. Você deve ter algum pecado aí na sua vida que está malocado, que você tem que expor, você tem que falar, tem que confessar. Confessa o seu pecado aí. Aí o camarada começa a procurar chifre na cabeça de cavalo. Já procurei, não achei, não tem pecado, não estou vendo nada. Então está faltando alguma coisa, você tem que jejuar. Aí o camarada começa a jejuar. Jejua 10, 15, 20 dias, 40 dias. E Deus não responde. A pessoa, ela simplesmente entra num estado de decepção. A partir da decepção, começa a ser gerado dentro dela dúvida. E a dúvida acaba conduzindo para a incredulidade. E a incredulidade é a porta de saída da igreja. Mas começou com um conselho de alguém: não, você tem que jejuar. Meu irmão, não tenho nada contra jejum. Você quer jejuar? Jejue à vontade, contanto que você entenda que o teu jejum não pode ser usado como uma chave de braço para forçar Deus a te dar aquilo que até agora Ele não deu. É preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente entenda que, de repente, um gafanhoto desse é ignorância da palavra. Cara, eu desconhecia isso. Eu não sabia que Deus tinha essa promessa. Eu não imaginava que era isso. Sabe, há pessoas que às vezes estão aqui na igreja, chamam para mim depois de um culto e falam: pastor, eu estou revoltado. Eu falo: com o quê? O que houve? É porque eu estou aqui na igreja, estou aqui na Nova há 6 meses, estou aqui há 3 meses, mas eu vim da igreja tal, passei lá há 10 anos, 15 anos, e eu estou revoltado. Por quê? Porque eu fui enganado. Agora que eu estou entendendo que Deus me ama, agora que eu estou entendendo que Ele quer me abençoar, eu fui enganado, eu quero processar, vou matar. Calma. Não, mas os anos foram perdidos. Espera aí, não tem ano perdido, não tem tempo perdido. Aquilo que você deixou de receber, por falta talvez de conhecimento mais profundo da palavra, Deus pode, quer e vai restituir. É promessa dele: eu restituirei os anos que foram perdidos. Eu restituirei. Tempo algum é perdido na sua vida, porque se você é um filho de Deus, ainda que você tenha perdido um tempo por desconhecimento da palavra, no momento em que você passa a conhecer a palavra, Deus agora vê a condição para restituir o tempo que foi perdido. Esse tempo perdido, esse gafanhoto, pode ser de repente uma teimosia em não seguir uma direção que Deus colocou no seu coração. Você sabe que no 2018 foi um ano assim, foi um tal de gente ir embora do Brasil. Toda semana aqui na igreja tinha alguém: pastor, esse foi o último culto que eu vi. Por quê? Alguém te desagradou? Alguém aí? Não, é porque eu estou indo embora. Ou para o Canadá, ou para os Estados Unidos, ou para Portugal. Mas e se você fizer esse plano e Deus disser para você: fica? Como é que fica? Mas e Deus diz para você: fica aí onde você está, porque onde você está é onde eu vou te abençoar.
e ainda assim você toma um avião e vai-se embora e chega lá, dá tudo errado. E aí? Como é que fica? Você deixou de ouvir, aí você volta, quebrado, decepcionado, pastor, deu tudo ruim, deu tudo errado, tal. E Deus, você acha que Deus vai olhar para você e falar assim, eu te avisei, não avisei? Agora se vira, dá teu jeito. Cansei de você, eu tinha falado para você, não vai, você insistiu? Não, Deus não faz assim. Deus olha para você e quando você se coloca numa postura de metanoia, de mudança, de aceitar a palavra, de aceitar o conselho que vem de Deus, Ele olha para você e diz, eu vou restituir o tempo que foi perdido. Eu vou restituir e eu vou abençoar de forma grandiosa. Ou seja, é preciso que você creia que Deus pode e vai restaurar os anos que foram perdidos. Deus pode e vai restaurar os anos que foram perdidos. Tão somente mantenha-se fiel, vindo à igreja para ouvir a palavra da fé, a palavra da graça, para você desenvolver cada vez mais a consciência da justiça. Pastor, para que a gente precisa vir à igreja todo domingo? É simples, é para você desenvolver cada vez mais a consciência da justiça. A fé vem pelo ouvir. Então eu vim ouvir a palavra, porque isso desenvolve em mim fé. Mas isso desenvolve em mim também a consciência da justiça. Quando eu não desenvolvo a consciência da justiça, esse é um grande problema, e é um dos maiores problemas do povo de Deus. A grande maioria do povo de Deus ainda não desenvolveu de forma plena e adequada a consciência da justiça. E sem essa consciência, que é a consciência própria da nova criatura em Cristo, o que prevalece é a consciência do pecado. Cara, nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Da onde vem, salvos pela graça, da onde vem esse pensamento que é uma imagem esquizofrênica? Somos pobres, miseráveis, pecadores, salvos pela graça, da onde vem isso? Vem de uma confusão, de uma falta de conhecer ou de ter a consciência da justiça. A consciência da justiça é uma consciência que mostra e diz para você que tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, que você tem e que você pode, é real, te pertence. Amém. Você pode levantar a mão das suas mãos e dizer isso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu possuo o que a Bíblia diz que eu possuo. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É em cima disso que se desenvolve a consciência da justiça. Mas há muitos pregadores que pensam que eu tenho que falar sobre o pecado para desenvolver em você uma consciência, uma conscientização do pecado, porque isso vai fazer com que você fuja do pecado. É o contrário. Quanto mais consciente do pecado você for, mais atraído pelo pecado você é. É igual aquele bichinho de luz. Sabe aquele bichinho de luz do verão? Que começa a rodar, começa um. Quando você olha, tem 2. Próxima vez que você olha, já tem 4. Né? Que se multiplica em proporção geométrica. Né? 2, 4, 8, vai sempre assim, né? 16, 32, vai embora. Aí tem gente que pega e bota uma bacia em cima da escada. Bota a escada, assim, debaixo da lâmpada, bota uma bacia d'água. O mosquito cair, porque aí o mosquito vê o reflexo da lâmpada na bacia e mergulha de cabeça ali, se suicida. Pá. Mas você sabe que para matar aquele mosquito da luz, você não precisa fazer absolutamente nada, você só precisa esperar ele cair. Por quê? Porque a própria luz que o atrai, há um fenômeno químico que ele é atraído, é um tropismo, não é? Ele tem fototropismo, então ele é atraído pela luz. Então quando ele olha para a luz, ele vai na direção dela, vai na direção da luz, vai na direção da luz, ele vai. Mas a própria luz que o atrai é a luz que o destrói. Porque quando ele chega perto, as asas são muito delicadas, não aguentam o calor da luz, elas caem e ele cai no chão e você só espera ele cair. Quando ele cai, você vai lá e pumba, pisa, depois varre, acabou o problema. O pecado é exatamente a mesma coisa. O pecado te atrai e aquilo que ele atrai é o que te destrói. Quanto mais consciente do pecado, mais atraído pelo pecado você é, mais próximo está a sua destruição. Quanto mais consciência da justiça de quem você é, o que você possui, o que você pode em Cristo, mais força você tem para resistir ao pecado. Amém? E é preciso ter consciência da justiça. Joel capítulo 2, vou voltar agora para aquele versículo 23, que eu disse para você que é o versículo um dos mais difíceis de toda a Bíblia de traduzir. Mas eu botei aqui algumas palavras que são palavras-chave para você poder entender exatamente o que esse texto diz no original. Então, no original, tem essas palavras-chave aqui. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. E o termo que aqui aparece como Senhor,
ou Deus, no hebraico é Yahweh. A Bíblia apresenta Deus com vários nomes, né? Elohim, Jeová, Jeová Jireh, Adonai, Hashem, são nomes que apontam para Deus. Mas o nome que aparece aqui são 4 letrinhas do hebraico, Yud, He, Vav, He, que mal e porcamente a gente traduz como Jeová. Mas que ninguém nem sabe no hebraico como se pronuncia, porque o judeu considera esse nome mais sagrado e que nenhum homem é digno de pronunciar esse nome. Então nenhum judeu, nem sequer um judeu hoje, sabe como é que se pronuncia esse nome. Que a gente mal e porcamente pronuncia como Yahweh, e que é traduzido pior ainda como Jeová, mas para o nosso entendimento está de bom tamanho. A palavra que aparece aqui não é Elohim, não é Hashem, não é Adonai, é Yahweh. Ele diz: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, Yahweh, o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. São 2 palavras no hebraico, Moreh Tzedakah. Moreh Tzedakah, que é traduzido aqui como justa medida. A chuva, e a chuva aqui é Geshem. Geshem, que é uma chuvarada. Ele fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Vamos dar uma olhada em cada um desses termos-chave aqui, para você entender o que o texto diz no original, literalmente. Chuva, no hebraico, tem algumas palavras diferentes que podem ser traduzidas como chuva. Uma delas é Iorê. Iorê é a chuva... Perdão, esqueci de mudar aqui o slide. Iorê é a chuva, é uma chuva leve. É uma chuva de outono. É um chuvisco. É uma chuva temporã. A chuva de início de ano, e o outono, ele precede o inverno. O inverno ele pode ser visto biblicamente como um símbolo de algo mais para baixo, triste. Você sabe que o único povo na terra que gosta de neve é o brasileiro, né? Só na face da terra, só quem gosta de neve é o brasileiro. Porque quem mora num lugar onde tem neve, tem horror da neve. Eu me lembro que a minha mãe, ela contava para mim uma experiência de que um dia ela estava numa fila do banco e ela estava comentando com uma pessoa na fila. Ela conheceu ali na fila e ela estava comentando com a pessoa que ela era louca para conhecer algum país da Europa na época de inverno para ver neve, que ela tinha paixão por conhecer a neve. Só que na frente dela tinha uma senhora sueca que já morava no Brasil há muito tempo. Essa senhora virou para ela e disse: minha senhora, falou com aquele sotaque, minha senhora, não queira saber como é na neve, que aquilo é uma desgraça. Fica tudo cinza, é um frio de matar, e quando a neve derrete, é uma lamaceira danada para tudo quanto é lado. É uma coisa horrorosa. Mas o brasileiro é apaixonado. Ah, neve, que maravilha. Mas a neve, ela simboliza esse tempo. E após a semeadura, vem um tempo de espera. Depois da primavera, depois do outono, vem o inverno. E você semeou. Mas depois que você semeia, tem um tempo de espera. Porque você não está semeando alface. Alface, em 15 dias, você tem alface para colher. Você está semeando outra coisa. Você está semeando no reino. E há um tempo de espera que pode parecer um tempo de grande dificuldade. Pode parecer um tempo de aparente dificuldade. Mas há um tempo de espera. Sabe que tem gente que às vezes se converte e fala para mim: pastor, depois que eu me converti, ficou tudo pior. Você está no tempo da espera. Você semeou a sua vida no reino. Você está no tempo de espera. Tem gente que fala: pastor, depois que eu me batizei, parece que o inferno abriu as portas. E o diabo veio com força para cima de mim. Mas você tem que se lembrar, há um tempo de espera para aquilo que você semeou frutificar. Uma outra palavra que pode ser traduzida como chuva é malkosh. Malkosh é a chuva mais abundante. É a chuva serôdia, é a chuva de final de ano, é a chuva de primavera, que vem para irrigar a colheita. Se Iorê é a chuva para irrigar, já estava esquecendo aqui. Se Iorê é a chuva para irrigar a semente, para ela não morrer seca na terra, para ela brotar, Malkosh agora é a chuva para molhar e maturar o fruto que brotou. Por que Deus compara a igreja ou as bênçãos do Espírito Santo com uma chuva serôdia? Porque Jesus voltará para buscar uma igreja madura. A igreja agora no Novo Testamento é chamada de noiva de Cristo. Uma menina de 5 anos é imatura e não tem condições de se casar. Mas uma mulher de 25 já tem maturidade para se casar.
E Jesus vai vir para buscar uma igreja madura. Para que essa igreja amadureça, precisa que venha a chuva serôdia, a chuva de primavera, para irrigar essa colheita que Jesus virá buscar. É uma chuva que precede o verão. A primavera precede o verão. E o verão em Israel é uma época de seca. Não cai uma gota d'água. Não tem mais condição de colher nada. Mas tem uma boa notícia. Se você semeou no outono para colher na primavera, ainda que venha um verão, ainda que venha um sol causticante, ainda que venha uma seca, ainda que venha uma crise, você semeou, você teve colheita, você vai poder passar pelo tempo de crise sem temer absolutamente nada, porque o Senhor te deu colheita abundante. Meu irmão, não importa que venha em 2019 uma crise tremenda financeira nesse mundo, você tem semeado, Deus tem uma colheita abundante para você, é promessa dele. Creia, peça, receba essa colheita em nome de Jesus. Aleluia. Lembre-se que a Bíblia diz que Isaac passou por um período de uma seca tremenda. E ele pensou, caramba, eu vou para o Egito, porque no Egito tem colheita. E Deus disse para ele, Isaac, fica aí onde você está, porque aí onde você está, eu vou trazer para você bênçãos sem medida. E a Bíblia diz que ainda naquele mesmo ano, Isaac semeou, e naquele mesmo ano ele colheu frutos a 100 por 1. 100 por 1 é um lucro de 10.000%. Você conhece algum banco que te ofereça isso? Deposite no nosso banco. Compre aqui o nosso produto, a poupança, o investimento X ou Y, e no final do ano você terá 10.000% de lucro. Alguém te oferece isso? Só o reino de Deus. Só o reino de Deus. Não desista. Não desista, creia, Deus está mandando uma chuva, a chuva final, a chuva dos últimos tempos para que você tenha uma colheita abundante. A palavra que é usada aqui em Joel não é Iorê, não é Malcosh, é Geshem, chuva abundante, chuva de bênçãos, temporal de bênção. Aleluia! Vamos voltar aqui no texto de Joel 2, 23. A gente viu esses termos aqui. Agora, se você pegar esses termos para compreender cada um deles, olha só, no texto comum que a gente está acostumado a ver, ele diz lá, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Olha só como é que está isso na NVI. Na NVI já está um pouquinho diferente. Na NVI diz assim, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. No texto anterior, o tradutor colocou que Ele dá chuva de acordo com uma justa medida. Mas aqui ele não diz que é uma justa medida, porque o texto que mostra uma justa medida e depois diz que é uma chuvarada, uma coisa fica incoerente com a outra, porque se é uma justa medida, é uma medida pequena que eu posso contar, mas quando é uma chuvarada já não é mais uma justa medida. Agora aqui na NVI ele colocou como sendo uma chuva que virá de acordo com a justiça dele, de acordo com a justiça de Deus. Ele lhe envia muitas chuvas, Geshem, as de outono, as de primavera, como antes fazia. Esse texto, então, ele tem algumas palavras aqui que são chave para a gente entender. Por exemplo, Yahweh. Quando ele fala do Senhor, ele usa o termo Yahweh. Não é Elohim. Elohim é o Deus Criador. Gênesis capítulo 1, no princípio, Elohim disse, haja luz. Elohim é o nome que está associado com o poder criador de Deus. O nome que ele usa aqui é Yahweh. Yahweh literalmente significa o Deus que cumpre as suas promessas, que é fiel e cumpre a sua palavra. A outra palavra que aparece é Moré. Moré, que ele traduz lá como justa medida, ou como justa medida, na verdade, Moré pode ser traduzido como chuva serôdia. Mas é uma tradução fraca. A palavra mais adequada para traduzir chuva chuva serôdia é Malcosh. Moré vem de Malcosh.
Então pode ser traduzido como chuva, mas é uma tradução fraca. A tradução forte de moré é professor ou mestre. Se você for a Israel e passar por uma escola secundária, você vai ouvir, de repente, se os alunos estiverem do lado de fora, você vai ouvir e passar um professor, você vai ouvir os alunos dizendo assim: moré, shalom moré, shalom moré. Paz, professor, bom dia. Shalom em Israel é usado como bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom, moré, boa tarde, professor. Bom dia, professor. Paz, professor. Porque moré é um professor de alunos secundários. Não é... Caramba, eu deixei aqui... esqueci de passar para você aqui. Não é ganenet. Ganenet é professor de criancinhas de jardim de infância. Moré é um professor de crianças de jovens e adolescentes mais maduros. Amém? A outra palavra que ele usa ali é tzedaká. Tzedaká é justiça. Tzedaká vem de tzadik. Tzadik é justo. O justo viverá pela fé. Isso no hebraico é: o tzadik viverá pela fé. Viverá pela sua emuná. Emuná é fé em hebraico. O tzadik viverá pela sua emuná. Tzadik, o justo. Tzedaká, justiça. Se você pegar essas definições e colocar agora dentro do texto de Joel 2, 23, ou seja, traduzir literalmente, eu só encontrei uma Bíblia em português com a tradução fiel. Eu encontrei apenas duas Bíblias, uma em inglês, que é na verdade um Pentateuco, Torá, a Bíblia dos judeus, que um rabino com um conjunto de professores rabínicos fez uma tradução que é considerada a tradução mais fiel do hebraico para o inglês. Eu comprei essa Bíblia há algum tempo atrás e nunca li. Ficou na minha prateleira. Aí quando eu estava preparando isso aqui, eu resolvi pegar para ver. Quando eu abri, caramba, que surpresa. Estava lá o texto de Joel, literalmente como ele é no hebraico. E só há uma versão em português que traduz esse texto aqui de forma literal. Por incrível que pareça, é uma tradução que muito pastor e muito teólogo mete um malho à mensagem. É a única em português que a mensagem sequer é uma tentativa de traduzir ao pé da letra do hebraico para o português, mas é a única que tem esse versículo traduzido ao pé da letra. E esse versículo traduzido ao pé da letra fica assim: filhos de Sião, exultem e se alegrem com Yahweh, o seu Deus, o Deus que cumpre a sua palavra, que cumpre a sua aliança, que cumpre as suas promessas, pois ele lhes enviará o mestre, o moré da justiça, tzedaká. Ele lhe enviará o mestre da justiça. Quem é o mestre da justiça? Jesus. Esse texto está falando sobre Jesus. Ele vai enviar para vocês o mestre da justiça, o moré tzedaká. E esse mestre, ele lhes dará chuvas abundantes, Geshem. Ele lhes dará uma chuvarada, a chuva temporã e a chuva serôdia. E ele fará isso como algo prioritário. Algumas versões colocam assim: ele fará isso no primeiro mês. Mas a verdade é que literalmente significa que ele fará isso como uma prioridade. Ou seja, Jesus, ele tem como prioridade lançar sobre você uma chuva de bênçãos. Bênçãos financeiras, bênçãos para a família, bênçãos para a saúde, bênçãos para tudo aquilo que você faz. Isso é prioridade no coração dele. Não é algo secundário. Ah não, a preocupação de Jesus é a sua salvação. Claro que é. Mas nessa salvação, embutido nisso como prioridade, está uma vida abençoada. É prioridade que ele tem para você. É o que ele pensa de forma prioritária. Amém, gente? Você pensou, porque você viu ali, que tem um parêntese que está vazio, né? Você achou que eu esqueci de colocar? Não, eu deixei como surpresa final. Porque ali, naquele parêntese, no hebraico, tem duas letras. Adivinha quais? Aleph Tav. Aleph Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que não tem tradução para o português, que ninguém traduz, mas quando você olha, lê em hebraico, vira e mexe, aparece lá Aleph Tav, Aleph Tav, Aleph Tav. Sempre antes de algo ou alguém de muita importância que aponta para Jesus. Aí quando você vai no Novo Testamento, Jesus diz para João: João, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa
e o ômega. Só que isso foi traduzido do grego, mas Jesus, em carne, foi judeu, e estava falando com João que era judeu. Com certeza Jesus não disse eu sou o alfa e o ômega, com certeza ele disse eu sou o Aleph e o Tav. Quer dizer que aquele símbolo que aparece nos textos do Antigo Testamento, antes dos nomes daquelas pessoas que têm aliança com Deus, significa Jesus. Exatamente. Quem é o Moré da justiça? A prova está aqui. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é o Aleph Tav. Ele é o Aleph Tav HaMoré, o mestre. Hatzedaká, da justiça. Ele é o mestre de justiça. Ele vem para ensinar para você a palavra da justiça, para que você tenha a consciência da justiça e não mais a consciência do pecado. Ouça isso aqui, meu irmão. Para Jesus, derramar um aguaceiro de bênção sobre a sua vida é uma prioridade. É uma prioridade. Ouça isso. Ouvir a palavra. O que é necessário para que você receba essa chuva de bênçãos? Simples. É ouvir a palavra que dá crescimento, pedir e crer que já recebeu. Não é um esforço danado. Não. Você precisa ouvir, você precisa crer, você precisa pedir. Você precisa ouvir a palavra que traz crescimento, amadurecimento. A palavra para ser pregada no tempo da chuva serôdia tem que ser uma palavra que traga maturidade para a igreja. Porque essa é a noiva que Jesus vem buscar. Uma noiva madura e não uma criança manipulada por conceitos e preceitos humanos. Amém? Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, vamos orar.